Vou fazer uma oração rapidinho só para a gente trocar uma palavra aqui de espiritualidade, tá? Senhor, muito obrigado por esse dia, pela oportunidade de viver mais um só por hoje. Eu te peço que o Senhor renove as nossas forças, que nos dê sabedoria e tranquilidade para conduzir esse dia na sua presença, a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. A gente vai aproveitar esse momento pela manhã, né, da devocional, e eu vou começar a falar sobre algumas parábolas, tá? E a parábola de hoje, ela vai ensinar a gente a viver a recuperação em todo momento da nossa vida. É como o 12º passo fala, que quando a gente experimenta esse despertar espiritual, né, a gente aplica esses princípios em todas as áreas da nossa vida. Então eu vivo a recuperação, porque uma vez que eu aplico o princípio da recuperação em todas as áreas da minha vida, quando eu penso recuperação, quando eu sinto recuperação, quando eu ando na recuperação. Esse é o desafio que todos nós temos para que a gente possa ficar limpo. E daí essa parábola que eu vou falar hoje, ela vai ensinar a gente, né, ela vai ilustrar como que é viver a recuperação no nosso dia a dia e como que é viver a recuperação apenas dentro de uma instituição. Porque é muito diferente lá fora a gente viver em recuperação. Aqui dentro, eu posso falar que eu estou em recuperação. Aqui dentro eu não tenho acesso à droga, aqui dentro eu não tenho acesso ao álcool, aqui dentro eu estou limitado geograficamente. Eu já falei que até aqui dentro, psicologicamente, para a gente se desvincular de uma vontade de uso é muito mais fácil pela impossibilidade de usar droga. Só que lá fora, essas possibilidades aumentam, né? E isso cresce dentro de mim. Então a palavra que eu vou usar para ilustrar viver recuperação em todo instante da nossa vida, né? Ela conta mais ou menos que um homem foi pego por 3 pessoas, ele foi espancado e ele ficou ali estirado no chão. E daí desceu o sacerdote do templo em Jerusalém, a caminho de Jericó, que era a cidade. O sacerdote, ele era aquele que tinha a função de levar a demanda do povo para Deus. Então ele ficava o tempo todo ouvindo pessoas e levando a demanda para Deus, orando por pessoas, fazendo bem ao próximo dentro do templo. Daí terminou o culto, ele sai do templo em direção à sua casa em Jericó e ele passa por essa pessoa que foi espancada. E a palavra diz que quando ele avista aquela pessoa, ele passa largo, ou seja, ele passa por cima e vai embora. Passou por cima da necessidade daquela pessoa e foi para casa. Em seguida, o levita, que era o responsável por louvar a Deus e levar as pessoas à presença de Deus através do louvor, daquele quebrantamento, daquela emoção, e as pessoas choravam, e o levita conseguia conduzir o coração das pessoas até, né, a presença de Deus. Esse levita também sai do templo em direção a Jericó, e ele vê o cara estirado no chão e passa por cima e vai embora. 2 pessoas que estavam na prática da espiritualidade dentro do templo, que quando saíram da porta para fora, já não era mais sacerdote, já não era mais levita, porque eles praticavam aquilo de uma maneira religiosa. É apenas uma liturgia. A recuperação, ela não é uma liturgia na minha vida, porque se ela for uma liturgia, ela tem local para ser praticada. Então, quando a recuperação ela é algo verdadeiro na minha vida, eu vou viver ela dentro da clínica e fora da clínica. E daí, depois do levita, vem o samaritano, que nunca pisou dentro de um templo, que era considerado pelos judeus como a escória da sociedade. O samaritano era a pior raça de pessoa que existia dentro do conceito judaico. Quando os judeus olhavam para o samaritano, eles olhavam com um olhar de desprezo, muito parecido talvez com o olhar da sociedade em relação a gente. E nada se esperava de um samaritano. Mas foi esse samaritano que não estava dentro do templo, que não tinha liturgia religiosa, que passou pelo presunto ali, né, pelo cara todo arrebentado. Ninguém sabia para onde esse samaritano estava indo, mas a gente sabe que ele não estava vindo de uma instituição. Ele para, ele desce ali dos seus jumentos, ele faz o primeiro atendimento, ele coloca aquele cara, o necessitado, em cima do seu jumento, leva ele para uma hospedaria. Ele diz assim
para os hospedeiros: olha, eu estou pagando uma certa quantia, eu preciso que vocês tratem da ferida dele, eu preciso que vocês deem abrigo para ele, eu estou indo fazer o meu caminho e na volta eu passo aqui. Se alguma coisa além do valor que eu deixei vocês gastaram a mais, eu vou restituir vocês. E daí o samaritano segue o seu caminho. Então, através dessa parábola, a gente vê que corre esse risco da gente praticar a nossa recuperação aqui dentro, fazer a nossa laboterapia, ajudar os senhores a atravessar o pátio, no dia de chuva, colocar um guarda-chuva em cima deles e trazer eles aqui para dentro. Mas quando sair lá fora, esquecer do propósito da recuperação, passar por cima da necessidade dos outros e até da nossa, viver uma vida com os velhos hábitos. Então, quando o sacerdote e o levita saem do templo, eles não conseguem mais viver, porque a recuperação para eles, aquilo que eles viviam dentro do templo, era uma coisa religiosa. Era bater no cartão: eu vou lá, todo mundo vai ver o meu trabalho, todo mundo vai ver a minha caridade, quando eu voltar para casa eu descanso dessa coisa terrível que é ficar ajudando os outros. E daí a prova disso é que quando ele passa pelo necessitado, a Bíblia diz que eles dão a volta. Eles não conseguem olhar a necessidade, porque eles já saíram daquele vínculo com a religião, já saíram do vínculo com a liturgia. Então, portanto, a nossa recuperação, ela não é uma liturgia. A recuperação, ela não tem um local para ser praticada. A recuperação, ela é algo que é o chão da nossa vida, a estrada da nossa vida. Como foi para o samaritano, que não estava vindo de lugar nenhum, indo para lugar que a gente não sabe, mas ele apenas viveu aquilo que talvez ele aprendeu e quem ele era. Então a recuperação, ela me transforma ao ponto de todos os dias eu levantar a fim de me recuperar. A recuperação, ela me transforma todos os dias quando eu levanto, de viver isso que a nossa literatura chama o só por hoje. Eu vou viver o só por hoje. Hoje eu vou viver a minha recuperação. Hoje eu vou viver com as emoções que vão me habitar. Hoje eu vou viver com as dificuldades que vão aparecer na minha frente. Hoje eu vou viver com as alegrias que as circunstâncias vão me trazer. E quando for dificuldade, não vou usar droga como alívio. E quando o processo for euforia, não vou usar droga para comemorar, porque o adicto é aquele que usa droga tanto na melancolia quanto na euforia. Quando na melancolia, usamos droga para ter um prazer, um alívio, e quando na euforia usamos droga para comemorar. O adicto é aquele homem e mulher cujas vidas são controladas pelas drogas, tanto na tristeza como na alegria. É um casamento de fato. Na saúde e na doença, a droga presente na nossa vida. E a gente precisa quebrar esse ciclo. Então, a recuperação, já finalizando a nossa devocional de hoje, a recuperação ela é para ser vivida todos os dias. A gente começa a prática aqui dentro, porque lá fora, todos nós que estamos aqui porque não vivemos recuperação lá fora, ou porque num dado momento a gente falhou. E daí nós recaímos, perdemos o controle da vida novamente, porque essa é uma condição da nossa doença. Ela é um sintoma, não tem ninguém aqui que está acima da doença. Não tem ninguém aqui que possa apontar o dedo para alguém e falar que é melhor, senão não estaria aqui. Então, se estamos aqui é porque falhamos lá fora, mas essa falha também não é para ela nos colocar para baixo. Viemos para cá para aprender a melhorar, porque dentro da dependência química, num processo incurável, só existe evolução. E daí a gente vai evoluindo como pessoa, e daí a gente vai melhorando como pessoa, e daí a gente vai tendo comportamentos e decisões na nossa vida mais assertivas. E como consequência disso, as recaídas elas vão ficando cada vez menores, até que a gente entra num estado de crescimento em que a droga já não é mais uma via para que a gente possa percorrer ela. A droga já não faz parte mais de qualquer processo da nossa vida. Eu não busco ela. Oi? Na verdade é que lá fora nada mudou. Lá fora está igual, cada vez pior. Então, a droga nada mais é do que para a gente, às vezes, muito um processo de alívio. E isso a gente tem que quebrar. Ela não precisa mais fazer parte da nossa vida. A droga já não é mais uma opção na nossa vida.
Porque toda vez que eu uso droga, eu vou para o fundo de poço, eu rompo com as minhas relações e eu volto para um lugar que eu considero ruim, que é clínica. Mas é como eu sempre falo, eu sempre vou falar, é aqui dentro que a gente começa a pensar na vida. Porque aqui dentro a gente tem tempo e tempo de sobra, né? Então, assim, viver a recuperação todos os dias da nossa vida. Não de maneira religiosa. A recuperação não vai fazer... Pode até fazer, talvez, eu me vestir diferente, mas a questão não é o estereótipo. É a consciência, é o coração, é levantar esse dia e falar, eu vou viver só por hoje. Basta para cada dia o seu próprio mal. Hoje eu já vou ter as dificuldades desse dia, amanhã é outro dia, a Deus pertence. Eu vou viver hoje. E vai chegar no final desse dia hoje, eu vou me avaliar. Como que eu me relacionei, como que eu me comportei, como que eu lidei com aquela emoção que eu julguei desconfortável, como que eu vivi com aquela emoção que eu julguei positiva. E daí eu faço uma análise, e daí eu vou melhorando como pessoa. E daí aqui é só um momento para preparar a gente, para a gente ir lá fora e não dar a volta em torno daquilo que é necessário na prática da minha recuperação, como fez o sacerdote e o levita. Eu vou sair lá fora e eu vou carregar dentro do meu coração um princípio de recuperação. Eu já falei sobre isso, tem coisas que funcionam para mim, tem coisas que para mim funcionam e que para algum não funcionam. Mas os princípios da recuperação, eles são universais. Os princípios, ele tem que estar instituído na nossa vida todos os dias, porque funciona para todos. Hábitos, pessoas, lugares, honestidade, mente aberta. Isso é um princípio da recuperação. Então, eu preciso me preparar aqui para lá fora eu ter honestidade, mente aberta, boa vontade, parar de frequentar lugares, parar de ter os meus velhos hábitos, mudar um pouco as pessoas que eu me relaciono, porque eu me relaciono com pessoas que são semelhantes a mim. O meio que eu frequento são ambientes que eu sou. Quando eu mudo, os ambientes mudam. Quando eu mudo, o círculo com as pessoas que eu vou viver muda. Porque eu me relaciono, eu vivo com as pessoas semelhantes a mim e eu vou em lugares em que são semelhantes a mim. Quando eu mudo hábito, eu mudo lugar, eu mudo pessoas, eu tenho mente aberta, honestidade, né, boa vontade de fazer o que tem que se fazer, não ficar ficar postergando, sabe, as coisas para outro dia. Isso é o maior inferno que existe na vida do adicto. A gente vai deixando o importante para depois. Então hoje, através dessa parábola, a gente aprendeu que a gente vai sair dessa instituição e a gente vai viver a recuperação lá fora. Eu não vou dar a volta naquilo que eu tenho que fazer, eu não vou dar a volta naquilo que eu tenho que praticar. Eu sei que é difícil a mudança de hábito, ela exige energia, paciência, perseverança, mas quando eu pratico a recuperação e os seus princípios, eu fico limpo. É o que eu descobri na minha caminhada, dessa minha doença astuta, silenciosa, que derruba a gente. Né? Muitas das vezes a gente só vai perceber que recaímos quando usamos, mas ao fazer a análise da nossa vida, a gente vê que a gente veio recaindo, tá? Então a palavra de hoje é para a gente viver a recuperação de verdade, e não de uma maneira litúrgica, não para o terapeuta ver. As palavras que eu falo não é para encantar a psicóloga, eu preciso falar o que eu sou, né? Cantar aquilo que a minha alma está cantando dentro de mim. Então é viver aquilo que nós somos, de maneira que quando a gente encontrar um comportamento problemático, a gente vai chamar para conversa, vai pontuar, vamos tratar, vamos ajudar, sem opressão. Tá bom, gente? Essa é a mensagem de hoje. Vamos ficar de pé para a gente pedir a Deus que Ele nos ajude aí a fazer isso? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina a viver a recuperação de uma maneira positiva, de uma maneira verdadeira e genuína. Não é viver a recuperação pelo lado de fora, mas é deixar a recuperação crescer do lado de dentro, e aí sim ela vai alcançar o lado de fora. A família vai ver, as pessoas vão ver, mas vão ver como um testemunho de que realmente a recuperação ela mudou a nossa maneira de pensar, de viver, de agir, de se comportar. Então a recuperação ela é um reflexo, né, de um processo que eu entendi.
e que a gente possa viver a recuperação todos os dias, não desviando daquilo que a gente precisa fazer. Então nos ajuda a fazer o certo, nos ajuda a fazer o correto, porque muitas das vezes a gente quer, mas a gente também cai no auto-engano. Então que o Senhor possa limpar da nossa mente, dos nossos olhos, todo auto-engano que possa ainda habitar a nossa vida. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado. Amém. Obrigado, família.